Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Nesse vídeo aqui, nação, quero falar com vocês ainda um pouco mais sobre a situação de Gabriel Barbosa, que já tem data para retornar aos gramados. Também quero falar com vocês sobre o Gerson, que ontem fez o seu primeiro treino no gramado. Será que o Coringa já pode estar à disposição do técnico Tite muito em breve? O Flamengo traçou um perfil do reforço ou dos reforços que ele quer para a janela que abre na semana que vem, a tal janela especial aqui do Brasil. Tudo isso e muito mais nós vamos falar com vocês aqui a partir de agora. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Esse é o Café com Resenha, eu sou o Fabrício Lopes e vamos às notícias do Mengão queridão. O Gerson foi a campo ontem pela primeira vez no Ninho do Urubu. Antes ele vinha trabalhando apenas na academia. Dá para ver o sorriso do Gerson quando ele adentra o campo e começa a trabalhar com bola. O jogador que está afastado por conta de um problema nos rins volta lá pelo fim de abril, início de maio aproximadamente. O Flamengo também vai contar com o retorno de Eric Pulgar para esse primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo que vai acontecer neste final de semana, sábado, no Maracanã, porque logo em seguidinha o Flamengo viaja a Bogotá, na Colômbia, para poder fazer sua estreia na Libertadores da América diante da equipe do Milionários. Gente, nós temos tido alguns dias, algumas semanas de muita apreensão dentro do Flamengo, mas está na hora da gente começar a viver a final do Campeonato Carioca, está na hora da gente começar a se entregar à expectativa de uma decisão de título. Título esse que nós não ganhamos há 2 anos. Então é importante a gente trocar esse sentimento que está aqui no peito de apreensão, de tristeza pelo que aconteceu com o Gabriel, de nervosismo, por um nervosismo do bem, para aquele nervosismo de decidir um Campeonato Carioca, de estrear na Libertadores da América. Está na hora da gente virar a chavinha. Até porque as situações que vêm acontecendo no Flamengo são todas elas passageiras. Todas elas vão se resolver à medida que o tempo for passando. Por exemplo, o caso do Gabriel Barbosa mesmo, né, gente? O Gabigol já tem data para retornar aos gramados. A data de retorno do Gabriel Barbosa é dia 7 de abril de 2025. Ponto. Essa é a data que está prevista para ele voltar agora. Pode voltar antes? Claro que pode. Para ele voltar antes, ele precisa conseguir o efeito suspensivo junto ao CAS. Só que é um processo demorado, gente. O acórdão do Gabriel saiu ontem. O que é isso? É a publicação da sentença. Porque quando ele é julgado, ele precisa ter a publicação da sentença para aquilo começar a valer. E a publicação da sentença foi feita apenas na tarde de ontem. Enquanto a publicação da sentença não saía, os advogados do Gabriel não podiam fazer absolutamente nada, tinham que ficar sentado esperando. Saiu agora a publicação da sentença. Então, o que os caras vão fazer? Os caras vão traduzir o acórdão, que é a publicação da sentença, né, descrevendo ali tudo o que aconteceu, como que foi julgado, quem falou o quê. São páginas e mais páginas e mais páginas da sentença. Os caras vão traduzir isso para poder levar no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é internacional. Então, os caras têm que traduzir aquilo ali para o inglês. E aí, como é um processo que é um processo complexo, mais de 10 pessoas testemunharam, então vai levar um tempo para os caras conseguirem traduzir tudo e botar no papel. Conseguiu fazer isso, eles dão entrada lá na Corte Arbitral do Esporte. E aí os caras aguardam mais alguns dias para a Corte Arbitral do Esporte poder definir se o efeito suspensivo cabe para o Gabriel ou não. Por que do efeito suspensivo? Porque se eles julgarem ali que há possibilidade, e a possibilidade grande, de inocentar o Gabriel, principalmente pelo placar 5-4 ter sido muito apertado, aí eles falam assim, não, peraí, então como a tendência é a absolvição, então vamos dar o efeito suspensivo para ele poder trabalhando enquanto a gente julga o mérito dele. Porque o caso dele é um caso que vai ser estudado pelo CAS durante meses. Então, para o Gabriel não ficar
impedido de trabalhar, eles podem dar o efeito suspensivo. Mas isso tudo que eu estou falando para vocês é no mínimo de 15 a 20 dias para acontecer. Se for ali de 15 dias, ele vai perder a primeira final contra o Nova Iguaçu, a estreia contra o Milionários, o segundo jogo contra o Nova Iguaçu, o segundo jogo da Libertadores contra o Palestino, a estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense e o segundo jogo contra a equipe do São Paulo. Se for lá por uns 20 dias, além desses jogos, ele ainda perde o jogo contra o Palmeiras e perde o jogo contra o Bolívar pela Libertadores, ou seja, voltaria apenas no começo de maio, perderia o mês de abril todinho. Essa é a realidade do Gabriel Barbosa hoje, tá, gente? Agora, se a sua realidade é uma realidade aí que você tá precisando de grana, tá precisando de dinheiro, então eu vou te falar um negócio, cara. Fica tranquilo porque a Mais Ágil pode te ajudar. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com isso, você acionando um dos links que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, você fala com um dos atendentes da Mais Ágil e eles te ajudam a antecipar essa grana que é sua mesmo. Então não tem coré-coré nem mimimi. Tá precisando de dinheiro? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te auxiliar a resgatar o seu FGTS, que é seu mesmo, e aí você resolve sua vida da maneira que você quiser. Valeu? Boa nação. Bora falar então sobre a lista de inscritos da Libertadores da América. O Flamengo divulgou ontem a sua lista de inscritos com os jogadores que vão disputar a competição continental. Muita gente ficou surpreso do nome do Gabriel estar na lista. Eu ficaria surpreso se o nome do Gabriel não estivesse na lista. Por que aí sim eu ficaria muito surpreso, pessoal? Porque é o seguinte, são 50 nomes que estão aí nessa lista. É nome pra chuchu, podia estar até o meu aí. Então, assim, se ele jogasse, se ele não jogasse, se ele for suspenso, se ele não for suspenso, não tem problema nenhum. O nome dele pode estar aí, são 50 jogadores. Além do que, o Flamengo ainda pode trocar 5 nomes desses aí, 72 horas antes do terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Então não tem problema nenhum o nome do Gabriel tá aí ou não tá aí. Isso não faz diferença para a Conmebol e nem para a competição, muito menos para o Flamengo. Mas nós temos nomes bem interessantes nessa lista, como o do Felipe Tereza, como o da Mata, o Santiago Campos aparece aí com a camisa número 42, olha lá, para quem queria saber, cadê o Santiago? O Santiago está inscrito na Libertadores da América, camisa número 42, né? Temos aí o Jovem Carbone, o Pedro Estevão, são nomes que eu gosto pelo que eu vi atuando na base. Vocês querem verem vocês me xingar agora? Eu gosto muito do camisa 53, o Lucian. Ele é lateral direito. Vejo potencial no moleque, não está pronto, ainda tem muitos defeitos, mas eu vejo potencial no moleque, com certeza sim. Então, há alguns nomes aí que me deixam satisfeitos, especialmente o número 28, que é o de Daniel Cabral. O Daniel Cabral está na fase final da sua recuperação e daqui a algumas semanas, alguns dias, ele já pode ser integrado ao elenco profissional para poder treinar sem nenhum tipo de limitação. O Flamengo, que esteve perto de emprestá-lo, agora tem um plano para que ele possa ir voltando aos poucos e só depois planejar se ele vai ser emprestado ou não. Reforços no Flamengo. O Flamengo definiu o perfil de reforço que ele quer para essa janela especial que vai abrir agora no mês de abril. Do dia 1º ao 19 de abril, o Flamengo e todas as equipes brasileiras terão a oportunidade de contratar jogadores que estejam jogando nos campeonatos estaduais e que sejam de clubes brasileiros. Por exemplo, aquele jogador que está jogando no estadual, mas ele pertence a um clube da França, a um clube da Inglaterra, esse não pode ser negociado. Tem que pertencer a clube brasileiro. E o Flamengo está de olho no mercado. O perfil do atleta que o Flamengo quer para esse momento é um atleta mais experiente. Não é nenhum atleta para chegar e fazer a diferença. Um cracaço de bola, aquele jogador. Não. O Flamengo quer um jogador experiente. A ideia é que os contratados ou o contratado chegue para ajudar a molecada durante a Copa América, porque só vai ficar molecada. Então o Flamengo quer um jogador ali com mais de 27 anos, de preferência, que atue no meio de campo e que já tenha uma larga experiência em decisões de títulos. O Flamengo pensa em trazer um meia, aí pode ser um meia ou um volante,
e pensa também num atacante. O nome de Eduardo Vargas é muito bem visto pela diretoria do Flamengo, entretanto, a gente sabe dos problemas que o Eduardo Vargas tem de convivência com o grupo, e isso é um ponto negativo, e também a negociação com o Atlético Mineiro, que seria uma negociação bem complicada. O Carlinhos, do Nova Iguaçu, também é muito bem avaliado pela diretoria rubro-negra e pode acabar pintando aí no Mengão queridão. Pelos estaduais afora, vamos pensar num meia, porque o nosso meio de campo vai estar dilacerado, tá? Vamos pensar no meia. No seu estado, tem algum meia que você gostaria de recomendar ao Flamengo para poder contratar agora, para poder lá no meio do ano ajudar os meninos a levarem o Flamengo por 9, 10, 11 rodadas? Coloquem aqui nos comentários. A Miriane sempre falou muito bem de um meia atacante argentino que hoje está no América Mineiro. Eu sempre me esqueço o nome dele. Mas se você está em Minas Gerais e assiste os jogos do América de vez em quando, coloca o nome dele aqui também. Ele jogou no Vasco da Gama, tá? De repente, poderia ser uma boa para ajudar a molecada. Porque o perfil do atleta que o Flamengo quer não é um atleta que venha para ser titular absoluto, porque os titulares absolutos já existem. É alguém experiente para ajudar a molecada naquele período difícil que nós teremos durante o meio do ano. Coloque aí nos comentários. Por favor, pessoal, nos ajude a crescer. Nós somos 152.601 inscritos. Bora chegar a 152.800 e fazer esse vídeo aqui ter mais de 6.000 likes. É o desafio que eu passo para vocês. Meu desafio, apurar informações verídicas, doar quem doer, mesmo que doem em nós mesmos. O seu desafio, ajudar a gente a ter esse número de likes e a chegar ao número de 152.800. Estou contando com vocês. Fiquem com Deus. Tenham todos uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana. Saudações rubro-negras.